Olá, muito bom dia. Começamos o P Notícias de hoje falando sobre o aniversário de 70 anos de Umuarama. E para falar sobre as comemorações previstas para esse ano, eu recebo aqui no estúdio o prefeito Fernando Escanavaca para a gente conversar melhor sobre essas festividades. Porque esse ano, né, prefeito, tem novidades. O foco central é a saúde. E a última conversa que a gente teve aqui no estúdio, ainda o prefeito estava como candidato a prefeito de Umuarama, mas você tinha falado que o seu compromisso com a população era melhorar a saúde do município. Bom dia, sim, tenho certeza que aquilo que nós falávamos na campanha é o que está acontecendo hoje. Apesar de que o Umuarama sempre fez grandes festas do aniversário, nós acabamos inovando neste ano, precisando fazer com que aquele recurso que seria gasto em grandes shows e que por uma noite ou por 2 noites o município gastava muito, nós resolvemos pegar com que esse recurso que seria gasto, a gente possa fazer com que a saúde de Umuarama, nós acabamos com as filas, como nós já acabamos com as filas nas creches, que também era um desafio, você lembra muito bem disso, e que de repente, com uma boa gerência que teve a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação, melhor dizendo, fez com que nós não tivéssemos mais fila. Hoje, alguns pais podem dizer, mas meu filho está na fila. Mas está na fila aquelas crianças de 0 a 6 meses que a família não tem como levar em outro semeio ou em outra creche mais longe das suas casas. Por isso que nós estamos hoje em torno de 70 crianças só, mas são todos de 0 a 6 anos. Então, isso nós já fizemos na educação, como também era um compromisso nosso. Hoje todas as creches já estão com horário estendido, que era uma reivindicação antiga dos colaboradores do comércio de Umuarama, e hoje então todas as creches do município estão com horário estendido para que aquele pai, aquela mãe que sai do trabalho, possa sair do trabalho com tranquilidade e pegar sua criança na creche. Então, já foi uma outra mudança que nós fizemos na nossa administração. E agora, resolvemos então fazer com que as filas da saúde sejam zeradas, porque nós temos algumas especialidades, infelizmente, que tem pessoas ainda na fila, como cirurgias de ombro, cirurgias de joelho, cirurgias de vascular e tudo isso de otorrino. Então, nós estamos fazendo com que façamos agora, nesse aniversário, nessa cidade, fora das cirurgias, fazer aquela pessoa que tenha fazer seus exames, como dito em português, um check-up. Nós vamos dar oportunidade que a população de Umuarama faça seu check-up, tanto com alguns médicos especialistas, alguns exames, e vai estar nessa semana nas praças de Umuarama a saúde em prol da população. Por isso que o dinheiro que nós iríamos gastar em shows, nós resolvemos gastar na saúde pública para que o Umuarama possa realmente ter todas as pessoas atendidas. Infelizmente, nesse momento que passa o Umuarama em relação à lotação dos hospitais, é que nós estamos encontrando dificuldade até para aumentar ainda mais as cirurgias, porque não tem, você vai fazer a cirurgia de ombro e de repente não tem o local para depois do centro cirúrgico você ter esse paciente no hospital. Mas os hospitais estão entendendo a nossa reivindicação, está nos ajudando muito. Os 4 hospitais serão parceiros da administração em fazer com que o Umuarama realmente acabe com a fila da saúde, principalmente em cirurgias. E a gente tem visto, né, prefeito, as alterações sendo feitas gradativamente na saúde, né? Há alguns meses foi implantado aquele sistema semelhante ao Fila Única da Educação, Fila Única da Saúde, para trazer transparência, para que as pessoas possam, de fato, olhar onde estão ali, como que está o processo, para trazer mais fluidez. Então, a administração está realmente preocupada em tentar sanar esse problema. A gente sabe que é um problema que vem há anos, então não é uma coisa que a gente vai conseguir resolver tão rapidamente, mas a população também tem que fazer a sua parte. E acho que é muito importante a gente lembrar que precisa comparecer às consultas, né? Porque às vezes esquecem e aí a vaga que era para aquela pessoa fica para aberta. Sim, eu acho que realmente com a implantação agora, o cidadão que vai na UBS, que vai no posto de saúde e que precisa com uma
de uma consulta com um especialista, ele já sai agendado, ele já sabe qual é a sua posição que vai estar dentro daquela fila, para que no dia ou um dia antes as pessoas da saúde possam lhe comunicar através do celular, através de visitas para aqueles que infelizmente às vezes não têm, o idoso que não tem condições, vai um agente da saúde lá dizer, olha, amanhã é sua consulta, tal hora, para que realmente as pessoas vá ao especialista, porque mais de 30%, infelizmente, faltam a consulta. Agora nós vamos dar oportunidade para que não tenhamos mais essa falta, para que as pessoas vá ao especialista no dia marcado, na hora marcada, e eu tenho certeza que está funcionando a contento. Vamos ampliar ainda mais esse atendimento, porque hoje todos os postos de saúde já têm esse agendamento. Então, está facilitando muito a nossa vida, principalmente daqueles que precisam de um especialista. E uma outra coisa que eu gostaria de aproveitar essa oportunidade e dizer, até o promotor de justiça tem a senha para saber qual é o número e o nome das pessoas que estão. Então, aqueles que muitas vezes iriam à promotoria reclamar que tem meses ou dias que não estavam sendo atendidos, que queria que judicializasse uma ação contra o município, hoje o promotor tem acesso também a essa fila, para saber em qual é a sua localização, para saber se realmente aquilo que está sendo falado é verdadeiro. Então, eu acho que facilitou muito isso aí agora. Eu acho que é uma outra maneira que nós estamos fazendo com que a saúde de Umuarama melhore ainda mais. Sem contar que com isso agora, a gente vai proibir também pessoas que vêm de fora, que vêm entrar dentro do Sistema Único de Umuarama em função do atendimento, porque existem algumas pessoas que moram em outros municípios e acaba, infelizmente, um amigo ou um parente me colocando dentro do Sistema Único de Saúde de Umuarama. Isso aí agora nós vamos também começar a fazer uma fiscalização maior com essa fila. Nós acabamos agora tendo um coeficiente maior de atendimento e de fiscalização, para que realmente necessita dar consulta àqueles que precisam verdadeiramente. Prefeito, a gente sabe que o município, o Paraná, enfrenta uma situação muito crítica das síndromes respiratórias. O Umuarama ainda consegue ter uma tranquilidade, está respirando ainda, né? Tem hospitais, tem leitos ainda disponíveis, mas para isso é essencial vacinação e a prefeitura também está fazendo a sua parte. Vacinas estão liberadas nos postos de saúde, tem vacina na praça, então não tem desculpa para não se vacinar. Com certeza, eu acho que, infelizmente, algumas ações que foram feitas pondo medo na população quanto à vacina e está prejudicando em muito agora a vacinação. Eu acho que pessoas irresponsáveis, que por teoria algumas sem fundamento nenhum, estava fazendo com que a população não se vacinasse. Nós não podemos se esquecer que já começou a voltar sarampo no país, já começou a voltar vacina, ou melhor, doenças que já não existiam mais, e aí a poliomielite já tem alguns casos a nível no norte. Então são pessoas que são irresponsáveis quando falam para a população não se vacinar, principalmente agora nessa vacina da gripe, que é uma vacina porque os hospitais estão lotados. Hoje nós temos 155 umuaramenses, olham bem o número, 155 umuaramenses que precisam do respirador. São pessoas que saíram do hospital e não foram para casa sem o respirador, porque precisa do respirador para sobreviver. Olha o que a causa que está acontecendo. Quando nós fizemos no dia da vacinação, que teve o Dia Nacional da Vacinação, nós tínhamos 122 ou 123 pacientes usando o respirador. Hoje já são 155 pessoas que já usam o respirador. Nós temos uma preocupação muito grande, que daqui um pouquinho nós não temos mais respiradores, já tivemos que fazer um aditivo, porque esses respiradores são alugados, nós já tivemos que fazer um aditivo, tal é o número que necessita hoje o Umuarama de ter os pacientes usando respirador. Por isso da minha preocupação, porque hoje nós realmente estamos com os hospitais
todos os 4 hospitais de Umuarama lotados, não tem vaga, já está precisando selecionar pacientes. Daqui um pouquinho tem uma emergência, que é questão de vida ou morte, e de repente estará correndo um risco de vida. É isso que é a nossa preocupação, que eu peço mais uma vez para a população: se vacine, não há nada. A vacina da gripe já é uma vacina antiga, não é vacina nova. Quantos anos já existe a vacina da gripe no país? E é isso que está fazendo. E olha, nós não começamos ainda o inverno, tá? Só agora já pegamos a segunda onda que está começando a partir de hoje, aí por uma semana, mas o inverno rigoroso ainda não começou. Imaginam vocês se quando tiver o inverno chegado de verdade, o que poderá acontecer no nosso município por pessoas que não vacinaram. Hoje, até 2 dias atrás, fora essa ação que foi feita nesse final de semana, que quero agradecer aquelas pessoas que estiveram nas praças, nas empresas, que foram vacinados, nós só tínhamos 34% da população vacinadas em Umuarama. É muito pouco. O índice de vacinação ideal é em torno de 85%, 90% da população. Umuarama estava com 34%. Por isso, vamos nos vacinar. E não tem nada, não vá atrás de conversa fiada, de que a vacina é isso, é aquilo, traz isso, traz aquilo. É mentira. O que nós não podemos ter é uma criança precisando de hospital, precisando de UTI, e nós não temos essa vaga. Aos jovens, aos idosos, são pessoas que precisam ser vacinadas. Até porque, se não fosse tão crítico a vacina, o governo não teria liberado. De 6 meses a 100 anos, o povo pode ser vacinado, se não houvesse essa preocupação. Já existe no Paraná cidades andando com máscara. Londrina, todo mundo agora é obrigado a andar com máscara. Paranavaí, mesma coisa. Nós não podemos chegar aqui em Umuarama nessas condições. Por isso que eu peço encarecidamente, mais uma vez, vamos nos vacinar, vá ao posto de saúde. Nessa semana do aniversário da cidade, vai ser priorizado também a vacinação, para que a população seja sadia, que não há condições de estar doente e não ter como ser atendido. A vacina é prevenir a doença. Por isso que eu peço mais uma vez, vamos nos vacinar, vamos dar o exemplo para o Paraná, para a região, que o Umuarama está com quase 90% das pessoas vacinadas. E é muito importante, né, prefeito? Porque de nada adianta a prefeitura tentar zerar as filas de cirurgia, fazer esse mutirão, se não há vagas nos hospitais para fazer essas cirurgias eletivas, como você disse, porque estão lotados de casos respiratórios. Então, todo mundo precisa fazer a sua parte, a prefeitura está fazendo a sua parte, tentando, né, diminuir ao máximo essas filas, mas a população também precisa fazer a parte dela. Sim, a dificuldade que nós temos tendo hoje em conversar com os hospitais, eles entendem que é muito interessante o que a gente está fazendo nesses 70 anos de Umuarama, que é, em vez de gastar dinheiro público em shows artísticos, nós vamos gastar em saúde. Mas, infelizmente, em função dos hospitais estarem todos lotados, é a dificuldade que está tendo de zerar a fila no primeiro momento, porque cirurgias de ombro, se não me falha a memória, nós temos 48 pessoas esperando, mas não tem como fazer as 48 já nessa semana, porque nós não temos as vagas nos hospitais, que a pessoa, o paciente vai sair do centro cirúrgico e não vai ter como ir ficar pelo menos 1 ou 2 dias internado no hospital, porque estamos lá com as pessoas, com crianças, com a população com gripe e precisando de oxigênio. Então, é essa a minha preocupação, mas nós vamos fazer sim, dentro da medida do possível, nós vamos continuar com esse programa, com esse projeto, até zerar todas as filas de cirurgias e de consultas com especialista, não tem dúvida. Nós já estamos contratando, inclusive, especialistas de fora para vir ao Umuarama atender a população. Já foram contratados alguns profissionais médicos que virão ao Umuarama para fazer cirurgias, para fazer consultas, para a população realmente, quando eu falo em zerar a fila e depois dessa lista que tem dessa fila única, com certeza nós vamos ter uma medicina, ou melhor, uma saúde de Umuarama jamais vista, porque aí você acabou o represamento e o dia a dia vai ser normal. Então, é isso que nós estamos fazendo. Quero dizer à população que participe dos 70 anos, das comemorações,
das culturas que nós vamos fazer, daquilo que está sendo feito em praça pública. Tem alguns shows que você vai ser com pratas da casa, prestigiando as pessoas, aqueles artistas locais. Vai ter na Praça Santos Dumont uns shows, mas com coisas locais, coisas baratas, porque o grande recurso vai ser investido mais uma vez na saúde. Prefeito, muito obrigada, viu, pela sua participação, pela sua presença. Eu deixo um pedido também, então, para a população. Quem tem alguma espera, né, pela Secretaria de Saúde, alguma vaga com alguma cirurgia, também vale ir ao posto de saúde, ver se seus dados estão corretos, né, para que na hora que a Secretaria entre em contato, você possa ser localizado para também ajudar a zerar. Então, fiquem de olho nos alertas emitidos pelas comunicações da Secretaria de Saúde aqui do município. Para quem é aqui de Umuarama, aproveitem as festividades, tem muita festividade na cidade, nos distritos, vai ter festa nos distritos, vai ter eventos nas praças. Então, não é que não vai ter festa, mas é uma festa mais econômica, mais contida para gastar o dinheiro em outra coisa. Muito obrigada, prefeito. Eu que tenho que agradecer essa oportunidade de falar com a população de Umuarama, falar que realmente a festa vai ser feita assim. Nós não vamos gastar dinheiro público em grandes shows artísticos que às vezes você gasta milhões num show e de repente é por uma noite ou por 2 noites e a população realmente fica à mercê da saúde. Por isso que nós resolvemos inovar nessa área, fazendo com que Umuarama, em vez de gastar em show, gaste na saúde da sua população. Tá ótimo, muito obrigada.